Olá, eu me chamo Thalita Rodrigues Ferreira Pereira, sou autora e apresentadora desse trabalho, que vai tratar da ingestão de aminoácidos essenciais entre atletas profissionais de voleibol. O coautor desse trabalho é o Tailan Martins de Oliveira, que é meu orientador, junto com a professora Ana Paola Pierucci, que é nossa orientadora. Os aminoácidos são os compostos que vão formar as proteínas, isso todo mundo já sabe. A estrutura geral deles consiste num grupamento amino, um grupamento carboxila e um radical, como vocês podem ver na imagem que é mais à esquerda, sendo esse radical o que diferencia cada um dos aminoácidos. Eles podem ser nutricionalmente classificados em aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. Sendo os aminoácidos essenciais, que vão ser o que a gente vai dar mais foco aqui no trabalho, aqueles que a gente não consegue sintetizar endogenamente. Então, a gente tem que obter ele a partir da alimentação. E dos 20 principais aminoácidos, 9 são considerados essenciais, sendo esses que estão aqui: histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina. Aqui eu trago algumas imagens representando fontes alimentares de aminoácidos essenciais. Eles são principalmente encontrados em alimentos de origem animal, mas também em alimentos de origem vegetal, aqui, por exemplo, a lentilha, e também aqui ovos, queijos, carne vermelha, enfim, diversos alimentos. Qual a importância desses aminoácidos essenciais? Esses compostos eles são fundamentais para a síntese proteica e, assim, para o funcionamento adequado do nosso metabolismo. Recuperação celular, proliferação celular, funcionamento de enzimas e, entre outras funções relacionadas às proteínas. Na literatura já tem sido visto também que o aumento da disponibilidade desses compostos no nosso sangue está relacionado com uma sensibilidade maior à síntese proteica, principalmente o aminoácido leucina, que é um grande estimulador dessa síntese proteica através da via de fosforilação da mTOR, que também já é bastante falada na literatura. Quando a gente pensa em atletas, né, quando a gente fala desse público, esses aminoácidos eles são fundamentais para processos como recuperação muscular, redução da fadiga pós-treino, para adaptação ao treinamento e também podem ser usados como fonte de energia em exercícios intensos e prolongados. Aqui eu trago a recomendação geral de proteínas para adultos saudáveis, que varia numa faixa de 0,75 a 0,8 gramas por quilograma de peso ao dia, e a recomendação para atletas de proteína, que essa recomendação é do Colégio Americano de Medicina do Esporte, 2016. Eles sugerem uma ingestão de 1,2 a 2 gramas de proteína por quilograma de peso ao dia, onde eles também enfatizam que é importante manter uma ingestão regular de proteína ao longo do dia, mais ou menos 0,3 gramas de proteína de boa qualidade por quilograma de peso corporal, e após sessões de treinos extenuantes. Nesse slide eu trago a recomendação dos aminoácidos essenciais. Essa recomendação ela foi feita a partir da avaliação, né, do balanço de nitrogênio total em adultos. Houve um consenso em 1971 que reuniu os dados desse balanço de nitrogênio, das necessidades energéticas dos indivíduos, e aí esses valores foram extrapolados para o valor de requerimento, em miligrama por quilograma de peso, e dividido por faixa etária, não separou por sexo, foi dividido por faixa etária. Essa recomendação, então, foi publicada em 1985 e já se passaram, então, 36 anos desde sua publicação e ela nunca foi revista. Então, diante dessas observações, o aminoácido essencial ele é importante para o atleta, porém não temos recomendações específicas para eles, como a gente pôde ver, apesar de existirem, sim, recomendações para adultos. E aí foi a partir disso que o meu trabalho foi feito. A partir da recomendação, a gente buscou avaliar se esses atletas estavam consumindo ou não dentro dessa recomendação. O objetivo, então, foi avaliar a ingestão de aminoácidos essenciais e compará-las com a recomendação da FAO em atletas profissionais de ambos os sexos. O desenho do estudo foi um estudo observacional e transversal que investigou a ingestão de aminoácidos essenciais e a coleta de dados foi uma coleta durante o período competitivo. Os sujeitos da pesquisa foram 13 homens e 15 mulheres, atletas profissionais de voleibol, cuja ingestão alimentar e de suplementos de rotina foi avaliada por recordatório alimentar de 24 horas, quanto ao conteúdo de energia em quilocalorias, macro e micronutrientes, com o uso da tabela da USDA de 2019, versão mais recente, e vale ressaltar que alimentos fortificados não foram incluídos. A análise estatística foi por teste pareado no GraphPad Prism 7.0. Nessa primeira tabela, eu trago as características antropométricas dos indivíduos avaliados. A gente pode ver que a média de idade
do feminino foi um pouco maior que a do masculino, né? O masculino está mais próximo da adolescência. E o feminino, com uma média de 27 anos, mais ou menos, está mais próximo do que a literatura diz ser o ápice fisiológico e psicológico do atleta. Com relação ao IMC, que mais abaixo, a gente pode ver que tanto o masculino quanto o feminino, em média, estão dentro da faixa de eutrofia, segundo a OMS. Estatura, a gente pode ver que são indivíduos altos, afinal são jogadores de voleibol, então tem esse porte de estatura mais elevado. E o peso, masculino um pouco maior que o feminino, o que já é esperado, né, até por serem mais altos. Nessa tabela 2, eu trago a média de ingestão energética e consumo de macronutrientes dos indivíduos avaliados. A gente pode ver a ingestão energética aqui, primeiro, do masculino em média um pouco maior que a do feminino, são mais altos, pesam mais, então tem uma necessidade maior de ingestão energética. E aqui nessa tabela eu queria concentrar a atenção no consumo de proteína, porque já mostrei a recomendação de proteína para atletas anteriormente. A gente viu que varia numa faixa de 1,2 a 2 gramas por quilograma de peso. E aqui a gente pode ver, então, que a média, tanto do masculino quanto do feminino, está dentro dessa faixa. Então, a ingestão proteica dos atletas está adequada diante dessa recomendação específica para eles. Nessa figura 1, eu trago o consumo em gramas de aminoácidos essenciais pelos atletas de ambos os sexos. E aí, aqui em destaque, a gente pode ver que 3 aminoácidos tiveram esse consumo global em gramas, né, mais elevado, que foram a leucina, a lisina e a valina, tanto para o masculino quanto para o feminino, como a gente pode ver na figura 1A e 1B, que foram os mais consumidos. Vale destacar nesse slide o seguinte: não houve diferença estatística no consumo nos dados dessa figura. Aqui, nessa figura 2, eu trago uma comparação do consumo de cada um dos aminoácidos essenciais pelos atletas do time masculino e do feminino, com o percentual de adequação segundo a recomendação. Primeiro eu vou explicar brevemente aqui o gráfico, né? São 2 gráficos em box plot, onde essa linha do meio na caixinha representa a média. Nessa linha pontilhada, em cima do 100%, representa 100% de adequação. Ou seja, em cima dessa linha, eles estariam consumindo exatamente o que a recomendação para indivíduos adultos sugere como adequado. Então, 100% sinaliza isso. A gente pode ver aqui, ó, por exemplo, na figura 2A, que a média do masculino está bem acima do que essa recomendação sugere como adequado. E assim como para o feminino. Mas o primeiro ponto a se destacar, que é esse primeiro tópico, é o seguinte: a ingestão de aminoácidos essenciais foi maior no VM do que no VF para metionina, cisteína e fenilalanina tirosina, que a gente pode ver em destaque aqui com o asterisco, sinalizando uma diferença estatística significativa para esses aminoácidos entre esses 2 grupos. E vale ressaltar que a metionina e cisteína foi o único que ficou abaixo desse 100% de adequação, mas também bem próximo dessa faixa, em média, né? O segundo tópico que eu quero destacar é que no vôlei masculino, apenas um atleta não alcançou as recomendações para nenhum dos aminoácidos essenciais. Então, 92,3% ingeriu acima do que é recomendado para todos os aminoácidos essenciais. E aí, olhando aqui a figura 2A, a gente pode ver que realmente teve indivíduo, olhando essa linha que representa a ingestão mínima, teve indivíduo que foi esse único atleta, consumiu abaixo de 100% de adequação. Mas, de forma geral, que é o terceiro tópico a se destacar, a maioria dos atletas ingeriu mais do que é recomendado para indivíduos adultos saudáveis. E então, esses dados nos mostraram uma ingestão de aminoácidos essenciais superior ao que essa recomendação sugere. E vale ressaltar também que a gente não tem reservas de proteína e de aminoácidos no nosso organismo. Então, tudo que a gente consumir em excesso vai ser metabolizado. Porém, um excesso de ingestão de aminoácido acaba andando junto com geralmente excesso de proteína. E uma proteína consumida em excesso vai ter impactos importantes, como, por exemplo, impactos ambientais, que já é bem falado na literatura, né, a questão da proteína com os impactos ambientais, questões de água, desmatamento, poluição também, o gás metano acaba poluindo o ambiente, e também questões financeiras, gastos financeiros mais aumentados, pois a proteína é um produto mais caro. A gente tem visto isso recentemente, a gente está vivendo um período de pandemia, e esses preços têm se elevado ainda mais. Então, a proteína ela tem um custo maior. Então, o excesso no consumo dela vai acabar aumentando ainda mais esses gastos. E como eu já falei anteriormente, os aminoácidos essenciais eles são fundamentais para a recuperação,
adaptação ao treinamento, redução da fadiga e, consequentemente, melhora de desempenho. Então, eles são importantes demais para atletas, sendo, então, necessário uma recomendação fiel desses aminoácidos quando a gente fala nesse público. Antes de ir para aquele próximo slide, eu queria sinalizar uma coisa. Olhando aqui a figura 2B, a gente pode ver que a isoleucina foi o aminoácido essencial mais consumido em média. Tá vendo? Ele foi o que teve o maior consumo comparado aos outros. Porém, o segundo mais consumido foi o triptofano. Quando a gente olha aqui a figura 2B, a gente vê que o triptofano foi o mais consumido entre o masculino. E aí, quando a gente juntou os dois grupos, masculino e feminino, a gente observou que o triptofano foi o aminoácido essencial com maior consumo com relação ao percentual de adequação, diante dessa recomendação. E aí, então, que vem essa figura 3, né, comparando o percentual de adequação do consumo de triptofano pelos atletas de ambos os sexos. E aí, aqui a gente tem um intervalo de confiança, onde essa linha superior indica a ingestão máxima, aqui a linha mais abaixo, a mínima, e essa linha do meio, a mediana. Então, aqui eu quero destacar 2 pontos. Primeiro, observando a linha do meio, que é a mediana, a gente pode ver que tanto para o masculino, que é esse mais à esquerda, quanto para o feminino, eles consumiram bem acima dessa recomendação, bem acima do 100% de adequação. Em média, chegando a 300% a 400% de adequação. Ou seja, consumiram, em média, 3 a 4 vezes mais do que essa recomendação sugere como adequado para esse aminoácido. E a gente pode destacar também, segundo ponto que eu queria mostrar, é que se a gente observar aqui, ó, teve indivíduo, por exemplo, no masculino, que consumiu 700% de adequação para esse aminoácido, o que é bastante, sugerindo 7 vezes mais esse consumo, 7 vezes superior, que é bem acima da recomendação. E aí, com isso, o que a gente pode concluir é que o consumo de aminoácidos essenciais pelos atletas profissionais de vôlei de ambos os sexos foi bastante superior ao que a recomendação da FAO de 85 sugere como adequado para indivíduos saudáveis adultos. E a partir desses resultados, parece então ser válido repensar essa recomendação quando a gente fala de atletas. Afinal, além dela ser uma recomendação antiga, que desde sua publicação ela nunca foi revista, ou seja, já tem 36 anos que ela foi publicada e nunca foi revista, o consumo de aminoácidos tão fora da adequação, ele sinaliza que possivelmente essa recomendação possa estar subestimando as necessidades aumentadas que o exercício físico ele promove. Então, mais estudos precisam ser feitos a fim de averiguar corretamente se essa recomendação está de fato ou não inadequada com relação ao consumo de aminoácidos essenciais para atletas. Minhas perspectivas futuras na iniciação científica são avaliar mais detalhadamente o consumo desses atletas por registros alimentares, pensando inclusive em aumentar a amostra de indivíduos avaliados e analisar as diferenças de consumo entre atletas de diferentes modalidades, que eu acho que pode ser algo interessante. Aqui é a bibliografia utilizada. E eu queria agradecer ao DAF, que é o laboratório ao qual eu faço parte, por ter permitido, né, a estrutura, né, para realizar a coleta dos dados e a realização da pesquisa, e todos os integrantes do laboratório que auxiliaram também. Queria agradecer ao Instituto de Nutrição, porque eu sou aluna de graduação em Nutrição. Queria agradecer ao Programa de Pós-Graduação em Nutrição, pois os meus orientadores, o Tailan Martins de Oliveira, ele é aluno de doutorado do programa, e a professora Ana Paula Peirucci é professora do programa. E agradecer também as verbas disponibilizadas pela FAPERJ, pela CAPES e pela CNPq, né, que permitiram a realização da pesquisa, né, viabilizaram o projeto. E agradecer aos clubes Fluminense e JF Vôlei por terem cedido os atletas para a gente fazer essa pesquisa e pelos próprios atletas por terem aceitado. É isso, obrigada, gente.